Fala galera do YouTube, hoje falaremos sobre a validade do negócio jurídico. Tema este que está disciplinado lá no artigo 104 do Código Civil Brasileiro. E tema que é essencial para a vida de qualquer acadêmico ou profissional do direito. Bom, mas antes de iniciarmos esse tema, se inscreva no canal, ative o sininho para notificação de novos vídeos e vamos embora. Ao adentrar nesse assunto, é necessário entender que o artigo 104 vem trazendo os requisitos essenciais para a validação do negócio jurídico, resumidos em 3 incisos, dos quais passaremos a estudar um a um. Inciso 1, capacidade do agente ou agente capaz. Para que um ato jurídico possa ter validade, é necessário que o agente possua capacidade de realizar aquele ato. E como entendemos essa capacidade? O próprio Código Civil nos explica, lá no artigo 3, 4 e 5. Primeira situação, a capacidade pode ser absoluta, que aí nesse caso o agente possui autorização para a prática de todos os atos da vida civil, ok? Que vem a partir dos 18 anos completo. E aí nessa situação o agente ele poderá assinar contratos, ser contratado, poderá casar, ele poderá de repente tirar habilitação, ele poderá praticar, enfim, atos da vida civil, sem necessitar ser representado ou assistido por um responsável legal, ok? Salvo exceções legais, que aí nesse caso, se ele tiver algum tipo de problema, por exemplo, psicológico ou mental, ou algo que impeça de ele exercer pessoalmente a vida civil, e aí nesse caso ele vai precisar de um curador, mas isso aí já é algo para a gente analisar em outro vídeo. Outro tipo de situação, que seria a capacidade relativa. A capacidade relativa, ela vem dos 16 anos completo até os 18 anos incompleto, ou seja, entre 16 anos e 17 anos. Nesse caso aí seria os 18 anos completo, até os 44 minutos e 59 minutos do segundo tempo. Aí passou, aí já vai ser 18 anos. Então, nesse caso, antes de 18 anos. E aí nessa situação, ele, para praticar qualquer ato da vida civil, ele necessita de um assistente. E aí nesse caso vai ser o quê? Os pais ou responsáveis legais. Ou uma outra situação, um curador, dependendo da situação, isso disciplinado no próprio Código Civil. Lembrando que qualquer ato que aquele agente pratique, no caso dos 16 anos, sem assistência, ele está passível de ser anulado. Por que não nulo? No caso, porque o ato que é praticado pelo menor de 16 anos, aliás, o menor a partir dos 16 anos e abaixo de 18, ele é passível de convalidação, ou seja, de confirmação. Ele poderá ser confirmado pelo responsável daquele menor. E aí nesse caso, se for confirmado, ou seja, convalidado, aquele ato torna-se perfeito. No caso de uma matrícula escolar, na faculdade, certo? E aí nessa situação, a assinatura de um contrato, a partir do momento que ele pratica qualquer um desses atos, tem um prazo que os responsáveis poderão ir lá e convalidar. E se eles não convalidarem, aí aquele ato poderá ser anulado. E por que não nulo? Porque aí nesse caso, o efeito dele aí é ex nunc, ou seja, a anulabilidade
ela ocorre a partir do momento que o ato não é confirmado. Então ele não retroage. Até o momento da data que ele não foi anulado, ele está surtindo efeito. A partir do momento que ele é anulado, ele deixa de surtir efeito, ok? Quanto aos menores de 0 até 15 anos e 16 anos incompleto, qualquer ato que eles pratiquem tem que ser o quê? Representados por seus responsáveis, pais ou responsáveis legais, ou curador. Nessa situação, temos que analisar que eles não podem praticar qualquer ato sob pena de ser nulos, ou seja, efeito ex tunc, que aí nessa situação o ato ele retroage lá do início para até o momento que foi defragado a nulidade, para anular todos os atos. Ou seja, ele não vai ter nenhuma validade. Nesse caso, ele não vai surtir nenhum efeito. Isso aí é o efeito da nulidade. Então, nesse caso aí, atos praticados por menores de 0 a 16 anos incompleto, ou seja, 15 anos, não tem nenhuma validade. No caso, os menores de 16 anos deverão ser representados, diferente dos 16 anos que é assistido, podem ser emancipados, mas para a prática dos atos da vida civil. Não significa que eles poderão responder penalmente, não pode confundir vida civil da vida penal. Prática dos atos da vida civil é uma coisa, prática da vida penal é outra. Então, um menor emancipado, que é justamente eu posso emancipar alguém entre 16 e 18 anos incompleto, certo? Desde que ele tenha economia própria, ele pode também, em caso de ensino superior, ele tenha como manter a sua subsistência. E nesse caso eu posso emancipar. Só que aí nessa situação, ele poderá praticar os atos da vida civil, mas não poderá responder criminalmente. Esse criminalmente só a partir dos 18 anos, porque qualquer ato que ele pratique vai ainda continuar a ser uma infração penal. E também ele não poderá tirar a carteira de habilitação, porque dentro do CBT existe justamente um capítulo que fala das infrações penais, justamente dos crimes de trânsito, certo? Dos crimes penais, ok? Então nessa situação é bom observar. Quanto ao inciso 2, ele vem falando algo sobre a licitude do objeto. O contrato, para que ele possa ter validade, ele tem que estar versando sobre algo lícito. Ou seja, eu não posso contratar algo que tenha natureza duvidosa ou algo que está contrário à lei. Por exemplo, eu não posso criar um contrato ou confeccionar um contrato cuja natureza, o conteúdo dele, verse sobre, digamos, compra e venda de maconha, porque é algo que não é permitido no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, compra e venda de maconha é o tráfico ilícito de entorpecentes. E aí, nesse caso, não abrange licitude. E aí, então, nesse caso, não posso também fazer um contrato de compra e venda de objetos roubados, furtados. Não posso fazer um contrato que eu dê como garantia a vida, a minha saúde, ou qualquer coisa que venha a ferir a dignidade da minha pessoa humana ou de outrem. Então tudo isso tem que ser observado, é a licitude do objeto, é justamente regras essenciais quanto à saúde, vida, justamente também a respeito da própria parte da criminologia. A gente tem que observar.
Outra situação, também o contrato, ele também tem que ser versado sobre algo possível de adimplemento. Eu não posso colocar dentro do contrato algo que eu não possa adimplir sobre um objeto que é impossível eu realizar ou dar o cumprimento. Por exemplo, eu faço um contrato de compra e venda, até aí tudo bem. Mas aí compra e venda de um terreno localizado lá em Marte, em Saturno, sendo que é impossível até então alguém ir para esses planetas. E aí nessa situação fica complicado fazer o adimplemento. Então tem que ter o quê? Tem que ter a possibilidade jurídica do cumprimento. E aí eu não posso de repente, se bem que estão fazendo já a venda de passagens espaciais para Marte, né? Mas aí isso aí pode, se caso não der certo, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, pode cair em nulidade decair em nulidade esse contrato, porque faz o inadimplemento, a impossibilidade jurídica do cumprimento. Mas aí tudo isso fique atento. O contrato ele tem que ser possível o cumprimento. Se não for possível, o objeto for impossível de ser cumprido, ele cai em inadimplência. Outra situação, o objeto contratado ele tem que ser algo determinado ou determinável. O que vem ser objeto determinado? Por exemplo, eu compro uma porção de terra, eu tenho que ter a dimensão. Qual é o tamanho? Digamos, é tantos hectares, é tantos metros quadrados, ele tem que ter a especificação. Eu estou comprando uma fazenda com tantos hectares, mas lá está contendo tantas cabeças de boi. Aí eu vou ter que dizer lá quantas cabeças de gado, quantos de repente cabeça de porcos, enfim. Aí eu tenho que especificar no contrato. Se não for possível a determinação, face o tipo de objeto, eu tenho que dar pelo menos algo aproximado, que seja determinável. Por exemplo, aproximadamente 50 ou 100 mil cabeças de gado, porque às vezes o rebanho é grande, fica impossível fazer a conferência. Ou de repente, devido às situações geográficas, fica difícil especificar as dimensões daquela terra. Por exemplo, já tem uma situação que é do meu conhecimento, de uma venda de uma ilha, que essa ilha, ela no inverno, ela diminuía de tamanho devido à cheia, e no verão ela aumentava devido à seca. Só que aí às vezes a seca era grande, uma seca bem avançada, que aumentava bastante a dimensão daquela ilha, e às vezes o inverno era bem rigoroso e diminuía também a dimensão da ilha. Então nessa situação, esse tipo de contrato poderia ser determinável. Aí, nesse caso aí, ia se falar uma ilha medindo aproximadamente, digamos, tantos quilômetros quadrados, certo? Ou hectares, enfim, faria-se uma aproximação, faria por aproximação. Bom, isso aí foi o item 2. Outra situação muito importante dentro do mundo dos contratos, e principalmente desse nosso tema, que é justamente elementos essenciais do contrato e do negócio jurídico, é a questão da previsão legal. Todo contrato ele tem que ter uma previsão legal da sua confecção, ou seja, da sua existência. Temos dentro do Código Civil contratos de compra e venda, contratos de aluguéis, temos contratos de comodato, temos contrato de adesão, enfim, tem uma grande massa de contratos. E existe N situações pelo qual contratamos ou somos contratados. Então, nessa situação, se
fazemos um contrato que está descrito dentro do Código Civil, vamos utilizar os elementos ali descritos. Porém, se o contrato que fizermos não tem um específico dentro do Código Civil, podemos utilizar ainda o inonimado, ou seja, aquele contrato que não tem um nome específico, mas porém não é porque ele não tem um nome específico que a gente vai sair criando algo que está à margem da lei. E aí nessa situação a gente utiliza os princípios tanto os constitucionais como do Código Civil. Nessa situação é necessário entender que todo contrato ele tem que possuir a sua função social. O que é a função social do contrato? Todo contrato ele não tem que só analisar os fins entre as partes. Ou seja, de repente eu faço um contrato de compra e venda de um imóvel. Para aí o fim daquele imóvel que eu estou pretendendo digamos, fazer uma casa de shows. Aí de repente aquela casa de shows é num local onde tem escolas, hospitais. E aí naquela situação eu analiso que aquele imóvel que eu pretendo comprar e transformar numa casa de show vai de repente prejudicar direito de outros. E aí nesse caso eu tenho que observar que dentro de um hospital tem uma situação que quando o paciente está doente, ele precisa de absoluto silêncio, ele não pode ser perturbado. O aluno, quando está em sala de aula, ele precisa de concentração. Então, se eu promovo ali uma casa de show, eu vou estar perturbando. Então, ou seja, de um lado, muitas pessoas ali vão estar se divertindo, mas de outro lado, vou estar também causando poluição sonora e também até afetando o meio ambiente. E aí, nessa situação, aquele contrato pode ser que não esteja cumprindo a sua função social. Aí eu tenho que buscar um meio de equilíbrio, ou buscar um outro imóvel, ou se eu for utilizar mesmo aquele imóvel, eu possa procurar meios de não incomodar aquelas pessoas que estão em minha volta, de modo a cumprir a função social do contrato. Também todo contrato ele tem que analisar a parte ambiental, social, se aquele contrato ele vai atingir, como eu acabei de explicar, a terceiros, e se de repente eu não vou estar castrando o direito de outros. Outra situação muito interessante, ainda falando sobre a situação da previsão legal, é o seguinte: quando eu faço qualquer tipo de contrato, eu tenho que observar se aquele contrato ele não tem nenhuma norma ferindo também o contratante ou o contratado. Porque aí o que acontece? De repente eu crio um contrato atípico ou inanimado, né? E aí nessa situação, aquele contrato ele é um contrato que de repente ele está pedindo como garantia a saúde ou a vida, comprometendo a vida ou a saúde de uma das partes, eu estou impondo em risco a validade daquele negócio jurídico. Isso daí é bom também prestar muita atenção, isso daí é essencial. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e também que você, caso tenha alguma dúvida, possa deixar o seu comentário, e estamos sempre prontos para debater mais sobre esse tema e sobre outros temas que poderão ser aqui gravados nesse canal. Muito obrigado e até mais.